Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Esta exortação teve um endereço certo. Uma igreja. Essa exortação teve destino certo. A igreja de Éfeso. Na verdade, termos assim, particularmente, são usados para pessoas que vivem nas trevas dos seus pecados, que ainda não conheceram a luz de Cristo, que ainda não tiveram chance de experimentar o novo nascimento, aquela trombada com Cristo ressurreto que nos transforma de dentro para fora. Normalmente, termos assim são para aqueles que precisam dessa luz. Pessoas não cristãs, não regeneradas. Não é o caso aqui. Paulo aplica o termo a cristãos, a igreja, e sono e morte como símbolos da alma à deriva, da alma à mercê da apostasia, à mercê da mornidão, do sincretismo. A alma que vem vivendo uma espiritualidade mórbida, de destino certo e conhecido. Diga para o seu vizinho: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo o iluminará. Nós fomos chamados para ser luz. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Quem disse isso? Jesus. Vós sois a luz do mundo. Há um propósito incrível em sermos luz. Incrível e óbvio. A luz precisa iluminar. E para iluminar, a luz precisa estar acesa. Então diga de novo ao teu vizinho: você que foi feito luz, cuidado para não perder o seu brilho. A comunhão com Cristo nos iluminará. E esse desperta fala de uma necessidade urgente, de uma necessidade latente. Desperta desse sono, se levanta, acorda, reage. A tua condição deveria ser outra. A tua caminhada com Deus deveria estar te levando a experiências que você não vem tendo. A tua fé deveria estar produzindo os frutos que não estão sendo encontrados. Desperta, acorda, se levanta, reage. Nós precisamos despertar. Essa palavra é nossa. Nós, por vezes, dormimos um sono espiritual de consequências nefastas. Desperta, acorda, levanta, reage. Diga: eu preciso urgentemente de um despertar. Nós dependemos do despertar. Nós dependemos do derramar. Nós dependemos do avivamento. Pois sem ele não há vida. Sem ele não há fôlego. Sem ele não há inspiração, não há visão, não há disposição. Sem ele nós dormimos esse sono. Nós dependemos de um derramamento, nós dependemos de um despertar.
Nós dependemos de um avivamento. Sem Ele, nós temos nome de quem vive, mas estamos mortos. No primeiro derramar sobre a igreja, lá no livro de Atos capítulo 2, quando a igreja é vivificada no dia da festa de Pentecostes, Pedro declara algo assim: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Então pensa num pequeno grupo primeiro, cheio do Espírito Santo, vivificado pelo Espírito Santo, animado pelo Espírito Santo, e ouvintes presentes, escutando que aquela experiência, que aquele derramar não era para um grupo específico e não se resumiria para as pessoas daquele tempo. Era um derramar que não tinha data para terminar. Ele diz: esse derramamento é uma promessa que diz respeito a vós, a vossos filhos, já fala aí de uma outra geração, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quem aqui foi chamado por Deus? A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus. Esses de longe, ou aqueles que estão longe, somos nós, longe no tempo, longe na cronologia, longe no futuro. Essa promessa é para todo aquele que crer. Minha fé tem que ser viva, minha fé tem que produzir algo, minha espiritualidade tem que ser determinante. Se a igreja dorme, se eu, cristão, durmo, se não há esse derramar, eu me limito a ser um sal no saleiro, não há influência nenhuma, eu não estou trazendo sabor à minha sociedade, não estou preservando nem conservando nada. Se não há esse derramar, o brilho da minha luz é ofuscado. Se não há esse derramar, falta autoridade, falta discernimento, falta poder, falta vida, falta unção, falta vigor. Eu dependo desse derramar. Os vasos precisam estar cheios desse azeite. Cheios desse azeite. Nós somos vasos nas mãos de nosso Deus, mas vaso vazio, vaso sem azeite, tem que utilidade? Para quê? Que eu preciso ser vaso, se eu não carrego em mim a porção, se eu não carrego em mim a glória, se eu não sou portador dessa unção? Se nós estudarmos a história do cristianismo, nós vamos perceber diversos períodos onde a igreja foi visitada por uma onda de avivamento. Na verdade, avivamentos vieram em ondas. Avivamentos foram às vezes limitados em algumas regiões, em alguns períodos. Esses avivamentos moveram a igreja, mexeram com pessoas, fizeram com que cidades inteiras fossem transformadas, abaladas. Mas nós também verificamos que na cronologia histórica, eclesiástica, também há momentos de baixa. Também há momentos em que os líderes começaram a sentir a ausência da unção, uma baixa de poder, uma falta de autoridade. E é óbvio, para uma liderança cristã isso chega a ser desesperador. E na maioria das vezes eles recorreram a métodos humanos para tentar recuperar a sua condição, para tentar salvar a sua espiritualidade, para tentar manter a sua autoridade. No século 17, começo do século 18, por exemplo, a igreja sentiu essa perda de autoridade e inaugurou uma série de preleções com o objetivo de defender a fé cristã e criar um sistema
de argumentação e apologética na defesa da fé. Vamos salvar a fé, vamos salvar o cristianismo, vamos salvar o espiritual. Porém, o que mudou a condição da igreja naqueles dias não foram as estratégias dos homens, não foi a ideia de um ou outro líder. Se você analisa o que aconteceu com a igreja naquele período, você vai perceber que Deus escolhe pessoas desesperadas por sua presença, que Deus visita uma faculdade e encontra ali um grupo de jovens se reunindo para buscar a face de Deus, com sede de fazer algo para Deus, e Deus levanta ali um homem chamado John Wesley. Deus levanta ali um Whitefield da vida. Deus levanta ali avivalistas, e esses homens usados por Deus fazem aquilo que o método humano não fez e nem poderia fazer. O que resgata a condição da igreja é o avivamento, é o derramar, é a unção, é o movimento do Espírito Santo. Enquanto uns se empenham na defesa de teses teológicas, outros buscavam a Deus ali e eram por ele incendiados. E esses homens incendiados incendiaram a igreja em seus dias. Diga para o seu vizinho: é assim que Deus trabalha. É assim que um avivamento vem, Deus incendiando corações que se voltaram a Ele. E esses corações incendiados tocam fogo numa cidade, tocam fogo numa nação, mudam o curso de uma história. No século XIX, a igreja também sentiu uma perda de poder. E sabe o que foi feito? No desespero, meu Deus, os homens não estão mais escutando as pregações, não estão mais dando valor à fé, não estão escutando mais a Bíblia Sagrada. Na intenção de ganhar e de manter essa autoridade, eles elevam o pregador a um nível de autoridade ainda maior. Eles afastam aquele pregador das pessoas, eles trazem o pregador com uma roupa diferenciada, eles criam, trabalhando só com a imagem, uma aura de santidade, de diferencial, de autoridade. Eles elevam o altar, o pregador fica mais alto, assim as pessoas o respeitariam mais. E dentro do evangelho, eles quase que começaram a criar papinhas, para que as pessoas dessem mais atenção às suas pregações. E é por isso que o fato de nós estarmos mais altos do que a igreja não simboliza nada, não significa nada, é tão somente para que a igreja nos enxergue melhor. Diga amém por isso. Tão somente para que a igreja nos escute e nos enxergue melhor, porque a nossa autoridade não pode ser produzida por efeitos humanos. O que o marketing tenta fazer nunca muda o curso da história, nunca escreve a história da igreja. Sempre nós dependemos da ação do Espírito Santo, daquele derramar, daquele avivamento. E o que acontece nessa fase? A igreja é sacudida, mas pelos pregadores que entraram por esse sistema humano? Não! A igreja é sacudida por jovens que, cheios do Espírito Santo, começam a pregar. A pregação não era diferente, era a mesma, mas essa pregação tem tanta unção, tem tanto poder, ninguém consegue entender o que acontece. Milhões se convertem, cassinos estão fechando, bares estão fechando, igrejas estão abrindo. Por quê? Porque havia um derramar do Espírito Santo, porque havia um avivamento, havia vida, havia unção, havia graça. É uma igreja assim que vai mostrar Deus ao mundo. Diga amém por isso. É uma igreja assim que Deus procura, que Deus constitui, que Deus forma com o propósito de mostrar ao mundo a sua presença, a sua revelação, a sua palavra. Quem tem sede disso? Essa é a nossa função.
Essa é a nossa instrumentalidade, esse é o nosso objetivo. Ele nos chamou para que através das nossas vidas o mundo saiba que há Deus, o mundo saiba que há redenção, que há salvação, que há perdão, que há justificação. Essa é a nossa função. A menina na classe se empenhava num desenho. A professora ficou encucada com aquilo e disse: menina, o que você está desenhando? Ela disse: professora, eu estou fazendo um desenho de Deus. Mas como assim, querida? Ninguém viu a Deus, ninguém sabe como Ele é. Você vai fazer um desenho de Deus, ninguém sabe como Deus é. Ela para de desenhar por um instante, olha nos olhos da professora e diz: me dê mais uns 5 minutos e eles saberão. É esse tipo de convicção. Deus, nós vamos falar de Deus, eu sei quem Deus é, eu sei como Deus é, eu conheço as suas características, eu conheço o seu poder, eu conversei com Ele agora há pouco. Nós vamos falar de Deus, então vou te apresentar um Deus vivo. Eu não vou te trazer tantas informações, mas eu vou te falar de um Deus que mora, que vive, que habita em mim, de um Deus que está aqui, de um Deus que te ama, de um Deus que vai te libertar, de um Deus que vai transformar a sua história. Vamos falar de Deus, então falo de um Deus que eu conheço. Esse tipo de convicção que o mundo espera ver na igreja. Esse tipo de esperança que o mundo precisa ver na igreja. Eles querem ver Deus nos seus olhos. Eles querem ver Jesus em você. Você é a esperança. Você precisa iluminar, você tem a luz. Abra comigo em Joel, verso 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa, ó, o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondeu-lhe, lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Por enquanto até aí. O povo precisa de Deus, sabe que a sua esperança depende de uma ação de Deus. Então Deus usa o profeta para chamar esse povo a Ele mesmo, que haja uma conversão, que haja uma volta. E se isso acontecer de forma legítima, se vocês tocarem a trombeta, reunirem o povo e buscarem a minha presença, então eu vou enviar o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis farto. Repita: o cereal, o vinho e o óleo, e deles serei fartos. Em outras traduções, esse cereal está como trigo. No original é trigo. Então pensa em Deus mandando trigo, Deus mandando vinho, Deus mandando azeite. Trigo é um símbolo da palavra, azeite é um símbolo da unção,
e vinho é um símbolo do sangue do Cordeiro. Se vocês me buscarem, se vocês se voltarem a mim de todo o coração, então o sangue do Cordeiro estará perdoando os seus pecados, justificando as vossas vidas de toda injustiça. Então o óleo, então o azeite estará sendo derramado sobre a tua cabeça, despedaçando todo o jugo, te trazendo o ânimo, te trazendo o poder, te trazendo de novo a autoridade. E então o trigo, que é a revelação da palavra, vai te alimentar. Há uma promessa vinculada a essa busca. Essa promessa fala de revelação, fala de crescimento espiritual, fala de purificação, de santificação, fala de autoridade espiritual, fala de avivamento, de derramamento, de unção, de poder. Agora vai comigo a Joel 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esse é um dos textos mais conhecidos dos pentecostais. Essa é a promessa. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas vão profetizar, os velhos vão sonhar e os jovens terão visões. Não falo de um texto novo para vocês. Porém, atente ao fato de que essa promessa, esse derramamento, essa manifestação profética, esse abrir de olhos para aquilo que é espiritual, essa fase preciosa que todos nós desejamos entrar, essa atmosfera de glória, de reino, está condicionada e associada à conversão e à busca. Primeiro, o povo tinha que se converter, primeiro tinha que haver uma volta a Deus, primeiro teria que haver toda uma recapitulação, onde nos perdemos, onde nos esquecemos de Deus, qual o ponto em que caímos, precisamos voltar a ser quem fomos chamados a ser, vamos nos arrepender, vamos buscá-lo, e como consequência dessa busca, então a promessa, um derramamento, um óleo, um nível novo, uma revelação nova, um novo entendimento, um mergulho mais profundo, um voo mais alto, mais de Deus, mais de teu poder, mais de seu reino. Queridos, nós estamos sobre uma promessa, quem crê nisso? Dê um glória a Deus bem forte. Nós estamos sob uma promessa, estamos na iminência de um derramamento que trará um avivamento jamais visto. Esses dias precedem o maior avivamento que o globo terrestre já viveu. Se você se admira com aquilo que lê no livro de Atos, com aquilo que o Espírito Santo fazia por meio daqueles primeiros apóstolos, se preparem, porque aquilo que Deus tem para os últimos dias representa o vinho melhor que o noivo deixou para o fim da festa. Amém? Nós estamos para viver um derramamento tão profundo, tão especial, tão único. Porém, não há mensagem mais importante, não há prioridade maior para o Espírito Santo do que essa. Se não houver o quebrantamento, se a igreja não se voltar a Cristo, se a igreja não se converter e não buscar a esse Deus, não se aproximar de Deus, esse avivamento não acontece. A promessa está condicionada. O derramar é consequência de busca. Se a igreja entrar numa fase de mornidão, se a igreja dormir, se a igreja entrar nesse sono espiritual, achando que esse avivamento vem de qualquer maneira, a igreja está falhando no seu papel. Nós precisamos gerar esse avivamento com a nossa fome, com a nossa sede, com a nossa busca, com o nosso desespero. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós dependemos desse avivamento. Senhor, o derramar do Teu Espírito Santo é fundamental. Nós não vamos nos mover se o Teu Espírito Santo não nos conduzir. Deus está esperando que líderes façam orações como a de Moisés.
Se a tua glória não se mover, nós não vamos dar um passo, Pai. Nós não vamos nos transformar numa instituição. Nós não vamos nos transformar em algo que o Senhor não nos chamou para ser. A igreja tem que estar unida a Cristo. O Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. Se o corpo andar e o cabeça não estiver com ela, que sentido há nisso? Qual a nossa razão de ser? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele dá a direção, nós executamos aquilo que dele recebemos. O avivamento depende da igreja. Diz para o seu vizinho: o avivamento depende da busca da igreja, da fome da igreja, do desespero da igreja. Então pergunte a ele o quão desesperado você está. Eu não vou nem querer saber a resposta, porque eu sei que você já se decepcionou com você mesmo, como eu estou decepcionado comigo mesmo. O quão desesperado nós estamos pelo derramar dessa unção, pelo derramar do Espírito Santo, pelo avivamento prometido. Quem aqui está priorizando esse tipo de coisa? Quem aqui está orando por esse quebrantamento, que traz esse avivamento, que traz esse poder? Por que esse derramamento que traz esse avivamento é essencial? Primeiro, igreja, porque sem ele, por mais triste que seja para nós escutar algo assim, nós vamos nos manter constantemente num baixo nível de espiritualidade. Sem o avivamento, sem o derramamento, sem a vida de Deus em nós, que é exatamente isso que é um avivamento, sem a vida de Deus em nós, a igreja incha, cresce para os lados, mas não para cima, mas não em profundidade. Sem a vida de Deus em nós, não há raiz, é tudo tão superficial. Sem a vida de Deus em nós seremos imaturos, a igreja será imatura e por muitas vezes mundana. Sem a vida de Deus em nós teremos os números. A igreja é grande no Brasil, 40 milhões, talvez no próximo censo vamos passar bastante disso. A igreja é grande, teremos os números, mas não teremos o impacto. Seremos uma igreja fraca, seremos uma igreja doente, seremos uma igreja impotente, uma igreja que está se autodegladiando, que está se autodestruindo. Que igreja que é essa? Como é que Deus vai contar com uma igreja dessa para esse derramar? Sem a vida de Deus em nós vamos olhar para tudo aquilo que é colheita das nossas semeaduras. Nós vamos dizer: a igreja é rica aos olhos dos homens, mas sabe o que Deus vai dizer sobre essa igreja? Você é pobre, você está nu e você é cega. Se não houver a vida de Deus em nós estaremos mais absorvendo do mundo do que o influenciando. Sem a vida de Deus em nós, vai faltar calor espiritual, a igreja vai ficar fria, indiferente, congelada, vai ter fachada, vai ter aparência, mas será estéril. Diga para o seu vizinho: não adianta justificar, nem arrumar culpados. Você
é o maior responsável por sua espiritualidade e sua comunhão com Deus. Amém, queridos? Só depende de você, só depende de mim. A notícia boa é essa, está nas nossas mãos. Só depende do nosso posicionamento, só depende das nossas escolhas. Não há nada que não possa ser transformado, as decisões são nossas. Eu fui a uma reunião daquelas de pais e mestres no colégio. Não sei que pai já teve essa alegria. Uma daquelas reuniões que você acha que é de pais e mestres, mas você chega lá, só está o pai e o mestre. Do tipo, só você foi convocado. O assunto aqui é o seu filho. Eu falei, meu Deus, o que será que esse menino aprontou? Na verdade, ele já está naquela fase que o boletim chega. Um dia desses era um bebê, mas agora já me traz boletins. E eu pude perceber que entre algumas notas altas havia um 6,5 de português. 6,5? A média é 7. Você começou a ter boletim ontem. Como é que você já me chega com 6,5? E o clima ficou tenso. Chamei para uma conversa de homem. Falei, rapaz, você já tem 6 anos. E eu te disse que com 6 anos você tinha que virar homem. A vida não é só brincadeira não. Como é que você me aparece aqui com 6,5? No próximo boletim, se você chegar aqui com uma nota abaixo de 7, vai sobrar para alguém. A professora me chamou, preocupada, querendo me explicar que nessa fase a nota não é muita coisa, para eu não ficar tão assustado com isso. Eu disse, mas por que, professora? E ela me contou que o Reninha chegou na classe e disse, tia, você vai ter que me dar um 10. E ela conta que ele chegou perto dela, bateu no ombro dela e disse assim, eu não quero te assustar, mas meu pai disse que se eu tirar nota baixa, alguém vai apanhar. Como é que pode uma coisa dessas? Filho, só depende de você. Não vai botar culpa na professora, ela te ama. Ela está fazendo tudo o que ela pode para te ver feliz, para te ver crescendo, alfabetizado. Diga para o seu vizinho, não vai botar culpa no pastor, ele faz o que ele pode por você. Fala! Filho, a responsabilidade é só tua. Se você se aplicar, você é tão inteligente, você tem todas as condições, você só precisa prestar atenção e se aplicar. A nota vai ser uma consequência. Você decide sua vida espiritual, ninguém faz isso por você. Agora, se estiver voltado à busca do prazer, da sua satisfação, da realização dos seus sonhos pessoais, como esperar mudanças? Um avivamento é essencial, pois uma igreja sem avivamento está centrada em si mesma. Quando Jesus reuniu os seus, ele confere a esses a autoridade necessária para cumprir o projeto que lhes cabia naquele período de tempo. Mas aí ele morre, esses discípulos estão desesperados, e Jesus tem que aparecer ressurreto, para que eles possam ter uma experiência diferente.
Não precisa abrir, o texto está em João, só preste atenção, capítulo 20, verso 19 a 22. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas e trancadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco, e mostrou-lhes nas mãos, as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Disse-lhes outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse é um retrato de uma igreja intimidada. Jesus foi crucificado e esses discípulos se encontram, se reúnem, eles estão trancados, a porta não está só encostada, ela está trancada, porque eles estão com medo dos judeus, eles estão assustados. Essa é a foto de uma igreja fechada em 4 paredes, de uma igreja preocupada consigo mesma, uma igreja com síndrome de Mar Morto. Se você visita o Mar Morto, você descobre que ele recebe água potável do Rio Jordão, mas o nível de salinidade do Mar Morto é tanto, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, que tudo que chega no Mar Morto morre. Não há peixe, não há pássaros sobrevoando o Mar Morto. Eles, inclusive hoje em Israel, estão represando o Rio Jordão para não desperdiçar água, porque tudo que chega no Mar Morto morre. Síndrome de Mar Morto, eu só recebo da água, eu só recebo, mas ela morre por aqui mesmo, porque recebo e não distribuo e não divido com mais ninguém. Uma igreja que só engorda, não sai à pesca, está preocupado em manter os peixes no aquário. E nada pode ser mais contrário ao exemplo que Jesus deixou. Queridos, esses homens estavam com medo, diga medo. E uma igreja que não vive debaixo desse mover, que não experimenta desse derramar, é uma igreja da mesma forma medrosa. É uma igreja que tem medo das críticas, medo dos preconceitos, medo da perseguição, medo de assumir uma posição, medo de ser absoluto. Tudo é relativo. Medo de dizer a verdade, medo de afirmar que existe céu e inferno. Medo. A aluninha chegou na escola discutindo com a professora. Veio no bolinha de neve, aprendeu que Jonas foi engolido por um grande peixe. E a discussão era essa, a professora dizia: mas isso é impossível. Mas professora, eu estou dizendo, Jonas foi engolido pelo peixe grande. Não, aluninha, isso é uma figura de linguagem. Não dava para um peixe ter engolido um ser humano. Não, professora, Jonas foi engolido pelo peixe grande. Não, querida, isso é humanamente impossível. Não, professora, Jonas foi engolido pelo peixe grande. Não, filhinha, isso não existe. Para tentar terminar a discussão, a menina disse: tá bom, professora, então quando eu morrer e for para o céu, eu pergunto para Jonas. E a professora disse: querida, e se Jonas tiver ido para o inferno? E ela responde: aí a senhora pergunta. Sem medo de falar a verdade. Você acredita mesmo que o mundo foi criado por Deus do jeito que está lá, com Adão, o bonequinho de lama que ganhou um sopro e saiu vivendo? Creio até debaixo d'água. Creio até meu último suspiro de vida.
Se me contasse que Jonas tinha engolido o grande peixe, eu acreditava. Creio. E vou pregar isso até o fim. Igreja com medo. Medo de confronto. Não quer confrontar. Mas triste é que aquele grupo se supervalorizava. Com medo, mas trancado. Se sentindo superior. Nós somos os que andaram próximos a Jesus. E quantas pessoas vivendo assim, julgando os outros, criticando os outros, com uma autoconfiança arrogante além da conta. Todos estão errados. Eu sei o caminho, eu estou certo, eu faço do jeito certo. Já viu gente assim? Não sai para a rua, não faz um evangelismo, não dá uma sopa para um mendigo, mas sabe tudo. Vocês fazem errado. A gente sabe qual que é o modelo de Deus. Todos os outros estão em pecado. A igreja tem que ser desse jeito. Tá bom? Aí você vai perguntar, quantas almas ganhou para Jesus nos últimos 10 anos? Diga para o seu vizinho, bolinha. 0. Quantas cestas básicas distribuiu? 0. Onde estão os frutos? Ah, não tenho. Será que é esse tipo de igreja que Deus quer usar? Uma igreja que tinha medo por não ser cristocêntrica. Por que eles estavam temerosos? Pela ausência de Jesus? Se sentiam perdidos? Portas fechadas? Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus nunca ficou preso num templo. Jesus ia para a sinagoga pregar, mas saía dali e ia para a pista, ia entrar entre os pecadores, ia influenciar, sentava com ladrão, com cobrador de imposto, com prostituta, ia iluminar, ia cumprir sua função. Ele é luz. Sua luz brilhava na sociedade. Ele nunca ficou trancado. Uma igreja que tinha medo, porque não experimentava da comunhão. Mas talvez aqueles homens ali se sentissem culpados. Na hora que ele mais precisou da gente, nós corremos. Na hora que ele mais contava conosco, nós fugimos. Eu acompanhei de longe, eu neguei. Uma igreja que talvez estivesse paralisada pela culpa. E não, pequeno é o percentual daqueles que na igreja hoje estão infrutíferos por serem escravos da culpa. Eu errei, eu falhei, eu pequei. E aí deixa de produzir, deixa de crescer, deixa de buscar. Vai viver agora nesse sentimento de fracasso, fugindo da sua chamada, fugindo do seu ministério, fugindo do seu cajado, sem comunhão, sem autoridade, doente, precisando de cura. Medo, porque faltava o sopro do Espírito Santo. E vocês sabem o que acontece quando falta o sopro do Espírito Santo. Não há paz, não há alegria, não há unção. Aqueles homens estavam ali trancados, murchos, secos, vazios, minguando, encolhendo. Uma igreja sem sopro do Espírito Santo é uma igreja que não transpira, é uma igreja que não oxigena, é uma igreja que não vive, que não se movimenta. Diga para o seu vizinho, nós desesperadamente precisamos de um despertar. Joel fala sobre uma volta. E essa volta precisa ser, em primeiro lugar, repita comigo, profunda. Convertei-vos a mim de todo o coração, com inteireza de coração. Verso 12. Diga, profunda.
A minha oração feita ao final de um culto de ceia, cheio de emoção, influenciado pelo ambiente, se não for respaldada pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas pós-oração feita, ela não tem valor algum diante de Deus. Amém? É uma oração superficial, é uma oração feita na emoção. Agora, o que é uma conversão profunda? Ezequiel 47 conta uma visão que o profeta teve. Ele vê o rio de Deus, o anjo aparece com uma trena, ele mede 1000 côvados, chama o profeta para ali, e ele está com água nos artelhos. Quando você entra nesse rio e tem água nos artelhos, você está no nível salvação. Glória a Deus, que coisa mais maravilhosa, eu estou salvo, meus pecados foram perdoados, eu não sou mais aquele traste que eu sempre fui, agora eu consigo amar, eu consigo dizer eu te amo, eu não sinto mais depressão, eu não sinto mais angústia, eu sou uma pessoa nova, eu sou uma nova criatura, eu consigo sonhar, eu sou livre, glória a Deus, aleluia. Vem mais 1000 côvados, o profeta vai e aí ele já está com água nos joelhos. E esse fala de um estágio em que o cristão aprende a ter intimidade com Deus. Joelhos no chão, oração. Quando estou com água nos joelhos, eu estou tendo experiências com Deus. As minhas orações estão sendo respondidas. Eu aprendi sobre intercessão. Isso está me levando a crescer. Eu estou desenvolvendo a minha salvação. Anda mais 1000 côvados, profeta. Ele o faz, ele está com água nos lombos. E água nos lombos é um resultado do joelho no chão, porque o lombo é sinal de serviço. Então quando eu saio do nível salvação, começo a orar, ter intimidade com Deus, essa intimidade vai me levar a uma entrega. Ele me amou primeiro, em resposta a esse amor eu quero servi-lo, não importa o que seja, eu quero ser útil para Deus. Eu quero que os meus dons sejam usados por Deus, que os meus talentos sejam usados por Deus. Serviço. Mas o anjo anda mais 1000 côvados e chama o profeta para um mergulho, onde ele já não conseguia mais apoiar o seu pé no fundo. Ele é levado por essas águas. E esse é um símbolo da profundidade em Cristo Jesus. Eu confesso a vocês que por muito tempo eu fiquei no nível água nos lombos. Para mim e para minha natureza era mais fácil servir do que me entregar incondicionalmente. Era a minha natureza. Eu gostava de histórias como dê a sua vida por Cristo, eu vou até o fim. Eu gostava de qualquer pregação que falasse sobre guerra. Eu quero ser essa ponta dessa lança. É a minha personalidade, eu fui feito para a guerra, é o meu perfil, eu amo essas coisas. Agora quando falavam em Jesus, vamos andar de mãos dadas, Senhor, me pegue no colo, isso me incomodava um pouco. Eu tinha aquela coisa de macho. Você é a noiva de Cristo, eu tinha que lidar com isso, pô, noiva. Eu era assim. Meu bisavô lutou no exército russo. Me fala de morrer pela causa, eu vou até o fim com ele. Me fala de qualquer sacrifício, por ele eu faço. Mas nessa fase profundidade, mergulho, adoração, eu tinha uma coisa que era minha. Eu cresci assim, não conseguia falar com muita facilidade, eu te amo, essas coisas de amor. Eu era mais duro. Precisava ser assim? O mundo faz isso com a gente. Até o dia que eu entendi tudo. Não haveria sentido nenhum em continuar com águas nos lombos, se eu não desse aquele mergulho profundo. Se eu não aprendesse a amar, se eu não aprendesse a valorizar cada momento de adoração, porque para aprender a dar esse mergulho profundo, você precisa aprender a adorar.
E naquele tempo, quando falavam em adoração, não era definitivamente a minha praia. Eu não sabia tocar violão, cantando eu era um fiasco. Me pede qualquer coisa, eu vou até o fim por ele. Mas eu nunca daria um mergulho profundo se eu não aprendesse a adorar a Deus. E hoje eu não quero nem saber o que vocês acham, eu vou cantar para o meu Deus para sempre. Porque quem dá esse mergulho não consegue voltar atrás. Você é invadido por aquele rio. Você perde o controle da sua própria vida. A direção a partir dali é dele, é do teu Deus. Convertei-vos de todo o coração. Tem que ser profundo. Larga tudo. Dê os passos que Ele te pede. Deixe tudo para trás se for necessário. Permita que Deus mude o que precisa ser mudado. Talvez sejam as suas amizades, talvez seja o teu trabalho, talvez seja tudo. Mas Deus, eu quero profundidade. Só que Deus conhece o teu coração e Ele sabe quando essas palavras são só da boca para fora. Ele não se impressiona facilmente. Se há profundidade, eu digo, eu vou buscá-lo. Eu sei que há sacrifícios, mas eu tenho sede. Eu quero mais. Eu dependo, eu preciso conhecê-lo, eu quero adorá-lo, agora eu quero o colo, agora eu quero o beijo, agora eu falo coisas assim, meio femininas. Senhor, eu quero ficar pertinho. Eu quero o seu colo, eu quero morar no seu colo deitado em ti, Jesus. Eu quero ser sua noiva, eu quero. É um mergulho. Não importa o preço que eu vou ter que pagar, eu quero. Nada mais na vida vai ter valor se eu não tiver essa presença. Agora eu vivo por Ele, eu vivo para Ele. Nada é mais importante. E se essa é a minha busca, não importa o lugar onde eu vou morar, não importa o carro que eu vou andar, não importa como as pessoas vão me chamar, o que eu quero é essa presença, o que eu quero é esse colo, o que eu quero é esse amor, o que eu quero é essa vida que há no altar. O menino, pai, eu quero água. Cala a boca, menino, deita e dorme, apaga a luz. Deu mais 3 minutos, pai, quero água. Menino, se você falar de novo, eu vou levantar, vou até aí e vou te dar uma surra. Dá mais 5 minutos, o menino fala, pai, quando você vier para me dar a surra, dá para trazer um copo d'água? Eu quero água e acabou. Não importa o preço que eu vou pagar por ela, eu tenho sede. Eu vou até o fim nessa história. A volta precisa ser profunda. Senhor, essa pessoa sou eu. Nós somos essa igreja, essa palavra é para mim. Eu quero essa volta. Com quebrantamento, diz o texto, com choro, com pranto. Verso 12. Sabe por quê? Porque por pior que seja a tua situação, por mais feia que você tiver na foto, Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado. Nunca. Nunca. Se você quer mesmo esse derramar, se esvazia de todo entulho. E às vezes isso dói. Diga para o seu vizinho, faça a faxina. Ainda que seja com lágrimas. Os que se esvaziam são cheios por Deus. Com quebrantamento. O verso 12 ainda fala com jejum. Jejum é a intensidade na busca. Jejum é a chance que eu tenho de me abster de tudo aquilo que representa o que é natural, o que é carnal, o que é desse mundo. Pai, eu quero ter momentos especiais contigo, eu quero esquecer a empresa, eu quero esquecer a ovelha, eu quero esquecer meus filhos, eu quero esquecer problema. Eu quero gastar as próximas 2 horas aqui na sala do trono, só eu e a tua presença. Eu quero ouvir de ti, eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Eu vou abrir mão da janta, do café, da manhã, do que for, daquilo que o Senhor me pedir. Mas eu quero momentos únicos contigo, eu quero estar em tua presença.
com jejum, com quebrantamento e com sinceridade. Verso 13, rasgando o coração. No Antigo Testamento, rasgar vestes era um sinal de humilhação. Mas Deus não queria o teatro, Deus não queria o ato exterior. Deus estava dizendo, não rasgue as vestes, rasgue o coração. Deus espera autenticidade. Quando a trombeta soou, todos foram convocados a se voltar a Deus. Desde as crianças que mamavam no peito até os sacerdotes. E houve restauração e perdão. Aí a promessa se cumpre. Sabe o que Jesus disse em Lucas 12:49? Jesus, o incendiário. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Eu vim para isso, para lançar fogo, para incendiar. Quisera eu que isso já estivesse acontecendo. E o que nós temos visto? Em vez de um fogo santo, um fogo estranho. E que fogo estranho é esse? É o fogo criado fora dos princípios das Escrituras. Ele parece verdadeiro, mas só parece. Sabe o que as pessoas buscam hoje? Por favor, sacerdote, me dê alguma coisa que funcione. Eu quero os meus problemas resolvidos. Eu não estou muito preocupado com o fim do mundo, eu estou mais preocupado com o fim do mês. Eu não estou muito preocupado com o inferno, eu estou preocupado em pagar minhas contas. Sacerdote, eu não quero ouvir a verdade. Não me fale do meu caráter. Fale da graça. Por que você não prega da graça? Por que você não diz que Deus me ama incondicionalmente? Para que falar em mudança, em abandonar pecado? Eu quero resposta, sacerdote. Culpa? Já vem com esse sermão de culpa? Não dá para ser mais leve? Arrependimento? De novo esse assunto? Inferno? Não. Me fale sobre amor. Não dá para ser assim? Não importa como esteja a sua vida. Não importa se você está em pecado. Não importa se você anda em fornicação. Não importa se você está com as mãos sujas. Se você der a tua oferta, Deus vai te retribuir. Deus vai te abençoar. Não importa como você vive, Deus te ama. Quanta gente apresentando um evangelho mágico, sem cruz. Venha, vai dar tudo certo. Sua vida vai mudar. Diga para o seu vizinho, nós precisamos de um fogo santo. O Espírito é poder. Ele traz poder. Poder é dinamis, é dinamite. Agora dinamite só se explode com fogo, diga glória a Deus. Quando o fogo vem, os frios de coração se aquecem. Quando o fogo vem, ele purifica, ele queima o pecado até a raiz. Ele lança luz sobre as trevas. Fogo é resultado de busca, é resultado de quebrantamento, é resultado de uma volta a Deus.